Tem ido com frequência, então, ultimamente. Ou cerca de 5 ou 6 vezes. Acho que você tinha algum bom motivo para desistir do hábito de ir lá? Sim. Você sabe tudo sobre isso, disse Frei, não gostando de ser catequizado dessa maneira. Eu fiz um peito limpo para você. Suponho que isso me deu um mandado para falar sobre o assunto agora. Entende-se entre nós, não é? Que estamos em pé de amizade aberta, eu te escutei, e você estará disposto a me ouvir. Posso falar um pouco sobre mim? Tenho a mais profunda obrigação para com você, SR. Farebroter, disse Freud em um estado de suposição desconfortável. Não vou negar que você tem alguma obrigação para comigo. Mas vou confessar a você, Freire, que fui tentado a reverter tudo isso mantendo silêncio com você agora. Quando alguém me disse, o jovem Vince voltou a estar na mesa de bilhar todas as noites, ele não vai suportar o meio-fio por muito tempo, fiquei tentado a fazer o oposto do que estou fazendo, segurar minha língua e esperar enquanto você descia a escada novamente, apostando primeiro e depois. Eu não fiz nenhuma aposta, disse Freire, apressadamente. Fico feliz em ouvir isso. Mas eu digo, minha inspiração foi olhar e ver você tomar o caminho errado, esgotar a paciência de Garp e perder a melhor oportunidade de sua vida, a oportunidade que você fez um esforço bastante difícil para garantir. Você pode adivinhar o sentimento que levantou essa tentação em mim, tenho certeza de que você sabe disso. Tenho certeza de que você sabe que a satisfação de suas afeições está no caminho da minha. Houve uma pausa. O SR. Farebroter parecia esperar pelo reconhecimento do fato e a emoção perceptível nos tons de sua voz fina deu solenidade às suas palavras. Mas nenhum sentimento poderia acalmar o alarme de Frei. Não se podia esperar que eu desistisse dela, disse ele, após um momento de hesitação. Não era um caso para qualquer pretensão de generosidade. Claramente não, quando a afeição dela encontrou a sua. Mas relações desse tipo, mesmo quando são de longa data, estão sempre sujeitas a mudanças. Posso facilmente conceber que você possa agir de forma a afrouxar o laço que ela sente por você deve ser lembrado que ela está apenas condicionalmente ligada a você e que, nesse caso, outro homem, que pode se gabar de ter um controle sobre o respeito dela, pode ter sucesso em ganhar aquele lugar firme em seu amor, bem como no respeito que você deixou escapar. Posso facilmente conceber tal resultado, repetiu o SR. Farebroter, enfaticamente. Há uma companhia de pronta simpatia que pode obter vantagem mesmo sobre as associações mais longas. Parecia a Frei que se o SR. Farebroter tivesse um bico e garras em vez de sua língua muito capaz, seu modo de ataque dificilmente poderia ser mais cruel. Ele tinha uma convicção horrível de que por trás de toda essa declaração hipotética havia um conhecimento de alguma mudança real no sentimento de Mari. É claro que sei que pode facilmente ser tudo comigo, disse ele, com uma voz perturbada. Se ela está começando a se comparar, ele interrompeu, não gostando de trair tudo o que sentia, e então disse, com a ajuda de um pouco de amargura: Mas eu pensei que você fosse amigável comigo. Então eu sou, é por isso que estamos aqui. Mas eu tive uma forte disposição para ser diferente. Eu disse a mim mesmo: se há uma probabilidade de esse jovem se machucar, por que você deveria interferir? Você não vale tanto quanto ele, e seus 16 anos além dos dele, nos quais você passou fome, não lhe dão mais direito à satisfação do que ele. Se houver uma chance de ele ir para os cães, deixe ou talvez você não possa impedi-lo e você tira o benefício. Houve uma pausa, na qual Frei foi tomado por um calafrio muito desconfortável. O que viria a seguir? Ele temia ouvir que algo havia sido dito a Mari e ele sentia como se estivesse ouvindo uma ameaça em vez de um aviso. Quando o vigário começou novamente, houve uma mudança em seu tom, como a transição encorajadora para uma tonalidade maior. Mas uma vez eu quis dizer melhor do que isso e estou de volta à minha antiga intenção. Pensei que dificilmente poderia me proteger melhor, Fred, do que contando a você exatamente o que havia acontecido em mim. E agora, você me entende? Quero que você faça a felicidade da vida dela e a sua, e se houver alguma chance de que uma palavra de advertência minha possa afastar qualquer risco em contrário bem, eu a proferi. Houve uma queda na voz do vigário quando ele falou as últimas palavras. Ele fez uma pausa e eles estavam parados em um pedaço de verde onde a estrada divergia em direção a ST. Botou-se e ele estendeu a mão, como se quisesse sugerir que a conversa estava encerrada. Fred foi movido muito recentemente. Alguém altamente suscetível à contemplação de um belo ato disse que ele produz uma espécie de arrepio regenerador através do quadro e faz com que a pessoa se sinta pronta para começar uma nova vida. Um bom grau desse efeito estava presente em Fred Vince. Vou tentar ser digno, disse ele, interrompendo antes que pudesse dizer de você e dela. Enquanto isso, o SR. Farebroter havia reunido o impulso de dizer algo mais. Você não deve imaginar que eu acredito que haja no momento algum declínio na preferência dela por você, Freire.
Descansa o teu coração, para que, se te guardares no bem, outras coisas se mantenham retas. Nunca esquecerei o que você fez, respondeu Freire. Não posso dizer nada que pareça valer a pena dizer, apenas tentarei que sua bondade não seja jogada fora. Isso é o suficiente. Adeus e que Deus te abençoe. Dessa forma, eles se separaram, mas os dois caminharam por um longo tempo antes de saírem da luz das estrelas. Grande parte da ruminação de Frei pode ser resumida nas palavras: certamente teria sido uma coisa boa para ela se casar com Farebroter, mas se ela me ama mais e eu sou um bom marido? Talvez o Sr. Farebroter possa ser concentrado em um único encolher de ombros e um pequeno discurso. Pensar no papel que uma pequena mulher pode desempenhar na vida de um homem, de modo que renunciar a ela possa ser uma imitação muito boa do heroísmo e conquistá-la possa ser uma disciplina. Capítulo 67. Agora a guerra civil dentro da alma. A determinação é lançada do trono sagrado por necessidades clamorosas, e o orgulho do grão-vizir faz um pacto humilde, desempenha o papel flexível de enviado e apologista de língua hábil para rebeldes famintos. Felizmente, Ligati acabou perdendo na sala de bilhar e não trouxe nenhum incentivo para fazer um ataque à sorte. Pelo contrário, ele sentiu um desgosto absoluto consigo mesmo no dia seguinte, quando teve que pagar 4 ou 5 libras além de seus ganhos, e carregou consigo uma visão muito desagradável da figura que fizera, não apenas se acotovelando com os homens do dragão verde, mas se comportando exatamente como eles. Um filósofo caído nas apostas dificilmente se distingue de um filisteu nas mesmas circunstâncias. A diferença será encontrada principalmente em suas reflexões subsequentes, e Ligati ruminou uma ruminação muito desagradável dessa maneira. Sua razão lhe disse como o caso poderia ter sido ampliado em ruína por uma ligeira mudança de cenário se fosse uma casa de jogos em que ele se transformasse, onde o acaso pudesse ser agarrado com as duas mãos em vez de ser pego com o polegar e o indicador. No entanto, embora a razão estrangulasse o desejo de jogar, restava a sensação de que, com a garantia de sorte na quantia necessária, ele gostaria de jogar, em vez de tomar a alternativa que estava começando a se apresentar como inevitável. Essa alternativa era se aplicar ao SR. Ostrode. Ligati tantas vezes se gabou para si mesmo e para os outros de que era totalmente independente de Bulstrode, a cujos planos ele se prestava apenas porque lhe permitiam realizar suas próprias ideias de trabalho profissional e benefício público. Ele tinha tão constantemente em suas relações pessoais que tinha seu orgulho sustentado pela sensação de que ele estava fazendo um bom uso social desse banqueiro predominante, cujas opiniões ele considerava desprezíveis e cujos motivos muitas vezes lhe pareciam uma mistura absurda de impressões contraditórias que ele estava criando para si mesmo fortes obstáculos ideais para a oferta de qualquer pedido considerável a ele por conta própria. Ainda assim, no início de março, seus negócios estavam naquele ponto em que os homens começam a dizer que seus juramentos foram feitos por ignorância e a perceber que o ato que eles chamaram de impossível para eles está se tornando manifestamente possível. Com a feia segurança de Dover prestes a ser posta em vigor, com o produto de sua prática imediatamente absorvido no pagamento de dívidas e com a chance, se o pior fosse conhecido, de suprimentos diários serem recusados a crédito, acima de tudo com a visão do descontentamento desesperado de Rosamond continuamente assobrando-o, Ligati começou a ver que ele deveria inevitavelmente se curvar para pedir ajuda a alguém ou outro. A princípio, ele considerou se deveria escrever ao SR. Vince, mas ao questionar Rosamond, descobriu que, como suspeitava, ela já havia se candidatado 2 vezes ao pai, a última vez desde a decepção de Sir Goodwin, e papai disse que Ligati deveria cuidar de si mesmo. Papai disse que tinha vindo, com um ano ruim após o outro, para negociar cada vez mais com capital emprestado e teve que desistir de muitas indulgências. Ele não podia poupar uma única centena das acusações de sua família. Ele disse, deixe Ligati perguntar a Bulstrode, eles sempre foram mão e luva. Na verdade, o próprio Ligati chegara à conclusão de que, se ele tivesse que terminar pedindo um empréstimo gratuito, suas relações com Bulstrode, pelo menos mais do que com qualquer outro homem, poderiam assumir a forma de uma reivindicação que não era puramente pessoal. Bulstrode havia ajudado indiretamente a causar o fracasso de sua prática e também ficara muito satisfeito por conseguir um parceiro médico em seus planos, mas quem entre nós se reduziu ao tipo de dependência em que Ligati agora se encontrava, sem tentar acreditar que ele tinha reivindicações que diminuiu a humilhação de perguntar. Era verdade que ultimamente parecia haver uma nova languidez de interesse em Bulstrode sobre o hospital, mas sua saúde piorou e mostrou sinais de uma profunda afeição nervosa.
Em outros aspectos, ele não parecia ter mudado. Ele sempre foi altamente educado, mas Ligatti observou nele desde o início uma frieza marcante em relação ao seu casamento e outras circunstâncias privadas, uma frieza que ele até então preferia a qualquer calor de familiaridade entre eles. Ele adiou a intenção dia após dia, seu hábito de agir de acordo com suas conclusões tornou-se enfermo por sua repugnância a todas as conclusõões possíveis e seu ato consequente. Ele via o SR. Bustorod com frequência, mas não tentava usar nenhuma ocasião para seu propósito particular. Em um momento, ele pensou: vou escrever uma carta. Prefiro isso a qualquer conversa tortuosa. Em outro, ele pensou: não, se eu estivesse falando com ele, poderia recuar diante de qualquer sinal de relutância. Ainda assim, os dias se passaram e nenhuma carta foi escrita, nenhuma entrevista especial foi procurada. Ao se encolher da humilhação de uma atitude dependente em relação a Bustorod, ele começou a familiarizar sua imaginação com outro passo ainda mais diferente de seu eu lembrado. Ele começou espontaneamente a considerar se seria possível realizar aquela noção pueril de Rosamond que muitas vezes o deixara zangado, a saber, que eles deveriam deixar Middlemarch sem ver nada além daquele prefácio. Veio a pergunta: alguém compraria a minha prática mesmo agora por tão pouco quanto vale? Então a venda pode acontecer como uma preparação necessária para ir embora. Mas contra ele dar esse passo, que ele ainda sentia ser uma renúncia desprezível ao trabalho atual, um desvio culpado do que era real e poderia ser um canal cada vez maior para uma atividade digna, para começar de novo sem qualquer destino justificado, havia esse obstáculo, que o comprador, se fosse possível, poderia não estar rapidamente disponível. E depois? Rosamund em um alojamento pobre, embora na maior cidade ou uma cidade mais distante, não encontraria a vida que poderia salvá-la da escuridão e salvá-lo da reprovação de tê-la mergulhado nela. Pois quando um homem está no sopé da colina em sua fortuna, ele pode ficar muito tempo lá apesar da realização profissional. No clima britânico, não há incompatibilidade entre a visão científica e os alojamentos mobiliados. A incompatibilidade é principalmente entre a ambição científica e uma esposa que se opõe a esse tipo de residência. Mas no meio de sua hesitação surgiu a oportunidade de decidi-lo. Uma nota do SR. Bulstrode solicitou ao Ligatti que o visitasse no banco. Uma tendência hipocondríaca havia se mostrado na constituição do banqueiro ultimamente, e a falta de sono, que na verdade era apenas um ligeiro exagero de um sintoma dispético habitual, havia sido enfatizada por ele como um sinal de insanidade ameaçadora. Ele queria consultar Ligatti sem demora naquela manhã em particular, embora não tivesse nada a dizer além do que havia dito antes. Ele ouviu ansiosamente o que Ligatti tinha a dizer para dissipar seus medos, embora isso também fosse apenas repetição, e esse momento em que Bulstrode estava recebendo uma opinião médica com uma sensação de conforto, parecia tornar a comunicação de uma necessidade pessoal para ele mais fácil do que na contemplação de Ligatti de antemão. Ele vinha insistindo que seria bom para o SR. Bulstrode relaxar sua atenção aos negócios. Vê-se como qualquer tensão mental, por menor que seja, pode afetar uma estrutura delicada, disse Ligatti naquele estágio da consulta em que as observações tendem a passar do pessoal para o geral, pela marca profunda que a ansiedade fará por um tempo, mesmo nos jovens e vigorosos. Eu sou naturalmente muito forte, no entanto, tenho sido completamente abalado ultimamente por um acúmulo de problemas. Presumo que uma constituição no estado suscetível em que a minha se encontra atualmente estaria especialmente sujeita a ser vítima de cólera se visitasse nosso distrito. E desde sua aparição perto de Londres, podemos muito bem sitiar o propiciatório para nossa proteção, disse o SR. Bulstrode, sem a intenção de fugir da alusão de Ligatti, mas realmente preocupado com o alarme sobre si mesmo. De qualquer forma, você teve sua parte no uso de boas precauções práticas para a cidade, e essa é a melhor maneira de pedir proteção, disse Ligatti, com uma forte aversão pela metáfora quebrada e pela má lógica da religião do banqueiro, um tanto aumentada pela aparente surdez de sua simpatia. Mas sua mente havia assumido seu movimento há muito preparado para obter ajuda e ainda não havia sido presa. Ele acrescentou: a cidade tem se saído bem na limpeza e na busca de eletrodomésticos, e acho que se a cólera vier, até mesmo nossos inimigos admitirão que os arranjos no hospital são um bem público. Verdadeiramente, disse o SR. Bulstrode, com alguma frieza. Com relação ao que você diz, SR. Ligatti, sobre o relaxamento do meu trabalho mental, há algum tempo venho alimentando um propósito nesse sentido, um propósito de caráter muito decidido. Contemplo pelo menos uma retirada temporária da administração de muitos negócios, sejam benevolentes ou comerciais. Também penso em mudar de residência por um tempo. Provavelmente fecharei ou deixarei Techrubes e ocuparei algum lugar perto da costa sob conselho, é claro, quanto à salubridade.
Essa seria uma medida que você recomendaria? Ah, sim, disse Ligati, caindo para trás na cadeira, com impaciência mal reprimida sob os olhos pálidos e sérios do banqueiro e intensa preocupação consigo mesmo. Há algum tempo sinto que devo abrir este assunto com você em relação ao nosso hospital, continuou Bulstrode. Nas circunstâncias que indiquei, é claro que devo deixar de ter qualquer participação pessoal na administração, e é contrário às minhas visões de responsabilidade continuar uma grande aplicação de meios a uma instituição que não posso vigiar e, até certo ponto, regular. Portanto, no caso de minha decisão final de deixar Middlemarch, considerarei que retiro outro apoio ao novo hospital além daquele que subsistirá no fato de que eu principalmente supri as despesas de construção e contribui com grandes somas para seu funcionamento bem-sucedido. O pensamento de Lidati, quando Bulstrode fez uma pausa de acordo com seu costume, foi: ele talvez esteja perdendo muito dinheiro. Essa foi a explicação mais plausível de um discurso que causou uma mudança surpreendente em suas expectativas. Ele disse em resposta: a perda para o hospital dificilmente pode ser compensada, temo. Dificilmente, respondeu Bulstrode, no mesmo tom deliberado e prateado, exceto por algumas mudanças de plano. A única pessoa com quem se pode contar com certeza como disposta a aumentar suas contribuições é a Zá. Casalbon. Tive uma entrevista com ela sobre o assunto e indiquei a ela, como estou prestes a fazer com você, que será desejável obter um apoio mais geral ao novo hospital por meio de uma mudança de sistema. Outra pausa, mas Ligatti não falou. A mudança a que me refiro é uma fusão com a enfermaria, de modo que o novo hospital seja considerado uma adição especial à instituição de idosos, tendo o mesmo conselho diretor. Será necessário, também, que o tratamento médico dos dois seja combinado. Desta forma, qualquer dificuldade quanto à manutenção adequada de nosso novo estabelecimento será removida, os interesses benevolentes da cidade deixarão de ser divididos. O SR. Bulstrode baixou os olhos do rosto de Ligatti para os botões de seu casaco enquanto fazia uma pausa novamente. Sem dúvida, é um bom artifício quanto a formas e meios, disse Ligatti com uma ponta de ironia em seu tom. Mas não se pode esperar que eu me alegre com isso imediatamente, já que um dos primeiros resultados será que os outros médicos perturbarão ou interromperão meus métodos, mesmo que seja apenas porque eles são meus. Eu mesmo, como você sabe, SR. Ligatti, valorizei muito a oportunidade de um procedimento novo e independente que você empregou diligentemente. O plano original, confesso, era aquele que eu tinha muito no coração, sob submissão à vontade divina. Mas como as indicações providenciais exigem uma renúncia de mim, eu renuncio. Bulstrode mostrou uma habilidade bastante exasperante nesta conversa. A metáfora quebrada e a má lógica do motivo que haviam despertado o desprezo de seu ouvinte eram bastante consistentes com o modo de colocar os fatos que tornava difícil para Ligatti desabafar sua própria indignação e decepção. Depois de uma rápida reflexão, ele apenas perguntou: o que as dá? Casalbon disse: essa era a declaração adicional que eu desejava fazer a você, disse Bulstrode, que havia preparado minuciosamente sua explicação ministerial. Ela é, você sabe, uma mulher de disposição muito generosa e feliz em posse. Não presumo que seja de grande riqueza, mas de fundos que ela pode muito bem dispensar. Ela me informou que, embora tenha destinado a maior parte desses fundos a outro propósito, está disposta a considerar se não pode ocupar totalmente meu lugar em relação ao hospital. Mas ela deseja tempo suficiente para amadurecer seus pensamentos sobre o assunto, e eu disse a ela que não há necessidade de pressa, que, na verdade, meus próprios planos ainda não são absolutos. Iriarte estava pronto para dizer: se azar, Casalbon tomasse seu lugar, haveria ganho, em vez de perda. Mas ainda havia um peso em sua mente que deteve essa franqueza alegre. Ele respondeu: suponho, então, que posso entrar no assunto com Azar. Casalbon. Exatamente, isso é o que ela deseja expressamente. Sua decisão, diz ela, dependerá muito do que você puder dizer a ela. Mas não no momento, ela está, acredito, apenas partindo em uma jornada. Eu tenho a carta dela aqui, disse o SR. Bulstrode, puxando-a e lendo-a. Sou imediatamente noiva, diz ela. Estou indo para Yorkshire com Sir James e Lady Cheetham, e as conclusões a que chego sobre algumas terras que devo ver lá podem afetar meu poder de contribuir para o hospital. Assim, SR. Igati, não há pressa necessária neste assunto, mas eu queria informá-lo de antemão sobre o que pode ocorrer. O SR. Bulstrode devolveu a carta ao bolso lateral e mudou de atitude como se seu negócio estivesse fechado. Egati, cuja esperança renovada sobre o hospital apenas o tornou mais consciente dos fatos que envenenaram sua esperança, sentiu que seu esforço por ajuda, se é que foi feito, deveria ser feito agora e vigorosamente.
Sou muito grato a você por me avisar com total atenção, disse ele, com uma firme intenção em seu tom, mas com uma interrupção em sua entrega que mostrava que ele falava contra gosto. O objetivo mais elevado para mim é minha profissão, e eu identifiquei o hospital com o melhor uso que posso fazer atualmente de minha profissão. Mas o melhor uso nem sempre é o mesmo com sucesso monetário. Tudo o que tornou o hospital impopular ajudou com outras causas, acho que todas estão ligadas ao meu zelo profissional para me tornar impopular como praticante. Recebo principalmente pacientes que não podem me pagar. Eu gostaria mais deles, se não tivesse ninguém para pagar do meu lado. Egate esperou um pouco, mas Bulstrode apenas se curvou, olhando fixamente para ele, e continuou com a mesma enunciação interrompida como se estivesse mordendo um alho por objetável. Caí em dificuldades financeiras das quais não vejo saída, a menos que alguém que confie em mim e em meu futuro me apresente uma quantia sem outra garantia. Eu tinha muito pouca fortuna quando vim para cá. Não tenho perspectivas de dinheiro da minha própria família. Minhas despesas, em consequência de meu casamento, foram muito maiores do que eu esperava. O resultado neste momento é que seriam necessárias 1.000 libras para me limpar. Quero dizer, para me livrar do risco de ter todos os meus bens vendidos em garantia de minha maior dívida, bem como para pagar minhas outras dívidas e deixar qualquer coisa para nos manter um pouco antes com nossa pequena renda. Acho que está fora de questão que o pai de minha esposa faça tal avanço. É por isso que menciono minha posição para o único outro homem que pode ser considerado como tendo alguma conexão pessoal com minha prosperidade ou ruína. Egate odiava ouvir a si mesmo. Mas ele havia falado agora, e tinha falado com franqueza inconfundível. O SR. Bulstrode respondeu sem pressa, mas também sem hesitação. Sou triste, porém, confesso, não surpreso com essa informação, SR. Egate. De minha parte, lamentei sua aliança com a família de meu cunhado, que sempre teve hábitos pródigos e que já me deve muito pelo sustento em sua posição atual. Meu conselho para você, SR. Egate, seria que, em vez de se envolver em mais obrigações e continuar uma luta duvidosa, você deveria simplesmente se tornar um falido. Isso não melhoraria minha perspectiva, disse Ligati, levantando-se e falando amargamente, mesmo que fosse uma coisa mais agradável em si mesma. É sempre uma provação, disse o SR. Bulstrode, mas o julgamento, meu caro senhor, é nossa porção aqui e é um corretivo necessário. Eu recomendo que você pese o conselho que dei. Obrigado, disse Ligati, sem saber bem o que disse. Eu ocupei você por muito tempo. Bom dia. Capítulo 68. E naipe de graça tem virtude para vestir se o vício deve vestir tão bem, e fazer o mesmo, se errado, se artesanato, se indiscrição haja como partes justas com fins tão louváveis? E todo esse poderoso volume de eventos o mundo, o mapa universal de ações, controla fortemente e prova de todas as descidas, que o curso mais direto ainda é mais bem-sucedido. Pois não deve ser grave e aprendida experiência que olha com os olhos de todo mundo ao lado e com todas as idades detém inteligência vá mais seguro do que o engano sem um guia. Essa mudança de plano e mudança de interesse que Bulstrode declarou ou traiu em sua conversa com Ligati foi determinada nele por alguma experiência severa pela qual ele passou desde a época da venda do SR. Barcher, quando Raffles reconheceu Will Ladislau, e quando o banqueiro tentou em vão um ato de restituição que poderia levar a providência divina a deter consequências dolorosas. Sua certeza de que Raffles, a menos que estivesse morto, voltaria a Middlemarch em pouco tempo era justificada. Na véspera de Natal, ele reapareceu no T-Shubs. Bulstrode estava em casa para recebê-lo e dificultar sua comunicação com o resto da família, mas não pôde impedir totalmente que as circunstâncias da visita se comprometessem e alarmassem sua esposa. Raffles mostrou-se mais incontrolável do que se mostrara em suas aparições anteriores. Seu estado crônico de inquietação mental, o efeito crescente da intemperança habitual, sacudindo rapidamente todas as impressões do que lhe foi dito. Ele insistiu em ficar na casa e Bulstrode, pesando 2 conjuntos de males, sentiu que essa não era pelo menos uma alternativa pior do que ir para a cidade. Ele o manteve em seu próprio quarto durante a noite e o viu na cama, Raffles o tempo todo se divertindo com o aborrecimento que estava causando a esse companheiro pecador decente e altamente próspero, uma diversão que ele jocosamente expressou com simpatia pelo prazer de seu amigo em entreter um homem que tinha sido útil para ele e que não tinha tido todos os seus ganhos. Havia um cálculo astuto sobre essa piada barulhenta, uma resolução fria de extrair algo mais bonito de Bulstrode como pagamento pela libertação dessa nova aplicação de tortura. Mas sua astúcia tinha um pouco de nublado. Bulstrode foi de fato mais torturado do que a fibra grosseira de Raffles poderia permitir que ele imaginasse. Ele havia dito à esposa que estava simplesmente cuidando dessa criatura miserável, vítima do vício, que de outra forma poderia se machucar. Ele insinuou,
sem a forma direta de falsidade, que havia um laço familiar que o ligava a esses cuidados e que havia sinais de alienação mental em Raffles que exigiam cautela. Ele mesmo levaria o infeliz embora na manhã seguinte. Nessas insinuações, ele sentiu que estava fornecendo a Asra Bustorod informações preventivas para suas filhas e criados, e explicando por não permitir que ninguém além de si mesmo entrasse na sala, mesmo com comida e bebida. Mas ele sentou-se em uma agonia de medo de que Raffles fosse ouvido em suas referências altas e claras a fatos passados para que essa Bustorod não ficasse tentada a ouvir na porta. Como ele poderia impedi-la? Como trair seu terror abrindo a porta para detectá-la? Ela era uma mulher de hábitos diretos e honestos, e pouco propensa a seguir um curso tão baixo para chegar a um conhecimento doloroso, mas o medo era mais forte do que o cálculo das probabilidades. Dessa forma, Raffles levou a tortura longe demais e produziu um efeito que não estava em seu plano. Ao mostrar-se irremediavelmente incontrolável, ele fez Bulstrode sentir que um forte desafio era o único recurso que restava. Depois de levar Raffles para a cama naquela noite, o banqueiro ordenou que sua carruagem fechada ficasse pronta às 7:30 da manhã seguinte. Às 6 horas, ele já estava vestido há muito tempo e gastara parte de sua miséria em oração, alegando seus motivos para evitar o pior mal se em alguma coisa ele tivesse usado a falsidade e falado o que não era verdade diante de Deus. Pois Bulstrode se esquivou de uma mentira direta com uma intensidade desproporcional ao número de seus crimes mais indiretos. Mas muitos desses erros eram como os movimentos musculares sutis que não são levados em conta na consciência, embora tragam um fim em que fixamos nossa mente e desejamos. E apenas o que estamos vividamente conscientes que podemos imaginar vividamente ser visto pela onisciência. Bulstrode carregou sua vela até a cabeceira de Raffles, que aparentemente estava em um sonho doloroso. Ele ficou em silêncio, esperando que a presença da luz servisse para acordar o adormecido gradual e suavemente, pois temia algum barulho como consequência de um despertar muito repentino. Ele observou por alguns minutos ou mais os estremecimentos e respirações ofegantes que pareciam terminar ao acordar, quando Raffles, com um longo gemido meio abafado, levantou-se e olhou em volta com terror, tremendo e ofegante. Mas ele não fez mais barulho, e Bulstrode, abaixando a vela, esperou sua recuperação. Um quarto de hora depois, Bulstrode, com uma fria peremptoriedade de maneiras que ele não havia mostrado antes, disse: "Vim chamá-lo tão cedo, Sr. Raffles, porque ordenei que a carruagem ficasse pronta às 7:30 e pretendo conduzi-lo até Yucele, onde você pode pegar a ferrovia ou esperar uma carruagem." Raffles estava prestes a falar, mas Bulstrode o antecipou imperiosamente com as palavras: "Fique em silêncio, senhor, e ouça o que tenho a dizer. Fornecerei dinheiro agora e fornecerei uma quantia razoável de tempos em tempos, mediante solicitação por carta, mas se você optar por se apresentar aqui novamente, se retornar a Middlemarch, se usar sua língua de maneira prejudicial a mim, terá que viver dos frutos que sua malícia pode lhe trazer, sem a minha ajuda. Ninguém vai pagar bem por explodir meu nome. Eu sei o pior que você pode fazer contra mim, e vou enfrentá-lo se você ousar se lançar sobre mim novamente. Levante-se, senhor, e faça o que eu ordenar, sem barulho, ou mandarei chamar um policial para tirá-lo de minhas instalações, e você pode levar suas histórias para todas as casas de pote da cidade, mas você não terá 6 pence de mim para pagar suas despesas lá." Bulstrode raramente em sua vida falara com tanta energia nervosa. Ele estivera deliberando sobre esse discurso e seus prováveis efeitos durante grande parte da noite, e embora ele não confiasse em salvá-lo de qualquer retorno de Raffles, ele concluiu que era o melhor lance que poderia fazer. Conseguiu impor a submissão do homem cansado esta manhã. Seu sistema envenenado neste momento estremeceu diante do porte frio e resoluto de Bulstrode, e ele foi retirado silenciosamente na carruagem antes da hora do café da manhã em família. Os servos imaginavam que ele era um parente pobre e não se surpreendiam que um homem rigoroso como seu mestre, que mantinha a cabeça erguida no mundo, tivesse vergonha de um primo assim e quisesse se livrar dele. A viagem de 10 milhas do banqueiro com seu odiado companheiro foi um começo sombrio do dia de Natal, mas no final da viagem, Raffles recuperou o ânimo e se despediu em um contentamento pelo qual havia boa razão de que o banqueiro lhe dera 100 libras. Vários motivos levaram Bulstrode a essa mão aberta, mas ele mesmo não investigou de perto todos eles. Enquanto observava Raffles em seu sono inquieto, certamente passou por sua mente que o homem estava muito abalado desde o primeiro presente de 200 libras. Ele teve o cuidado de repetir a declaração incisiva de sua resolução de não ser mais tocado e tentou penetrar em Raffles com o fato de que ele havia mostrado que os riscos de suborná-lo eram iguais aos riscos de desafiá-lo. Mas quando, livre de sua presença repulsiva, Bulstrode voltou para sua casa tranquila, ele não trouxe consigo nenhuma confiança de que havia garantido mais do que uma trégua.
Era como se ele tivesse tido um sonho repugnante e não pudesse se livrar de suas imagens com seus odiosos parentes de sensações, como se em todos os ambientes agradáveis de sua vida um réptil perigoso tivesse deixado seus traços viscosos. Quem pode saber quanto de sua vida mais íntima é composta dos pensamentos que ele acredita que outros homens têm sobre ele, até que esse tecido de opinião seja ameaçado de ruína? Bulstrode estava apenas mais consciente de que havia um depósito de pressentimento inquieto na mente de sua esposa, porque ela cuidadosamente evitou qualquer alusão a isso. Ele estava acostumado todos os dias a provar o sabor da supremacia e o tributo de completa deferência, e a certeza de que ele era observado ou medido com uma suspeita oculta de que ele tinha algum segredo desacreditável, fez sua voz cambalear quando ele estava falando para edificação. Prever, para homens do temperamento ansioso de Bulstrode, é muitas vezes pior do que ver, e sua imaginação aumentava continuamente a angústia de uma desgraça iminente. Sim, iminente, pois se seu desafio a Raffles não mantivesse o homem afastado e embora ele orasse por esse resultado, dificilmente esperava por isso a desgraça era certa. Em vão ele disse a si mesmo que, se permitido, seria uma visitação divina, um castigo, uma preparação. Ele recuou da queima imaginária, e ele julgou que deveria ser mais para a glória divina que ele escapasse da desonra. Esse recuo finalmente o levou a fazer os preparativos para deixar Middlemarch. Se a verdade maligna deve ser relatada sobre ele, ele estaria então a uma distância menos escaldante do desprezo de seus antigos vizinhos, em uma nova cena, onde sua vida não teria reunido a mesma sensibilidade ampla, o atormentador, se o perseguisse, seria menos formidável. Deixar o lugar finalmente, ele sabia, seria extremamente doloroso para sua esposa e, por outros motivos, teria preferido ficar onde havia criado raízes. Por isso, ele fez seus preparativos a princípio de maneira condicional, desejando deixar de todos os lados uma abertura para seu retorno após uma breve ausência, se qualquer intervenção favorável da providência dissipasse seus medos. Ele estava se preparando para transferir sua administração do banco e desistir de qualquer controle ativo de outros assuntos comerciais na vizinhança, com base em sua saúde debilitada, mas sem excluir sua futura retomada de tal trabalho. A medida lhe causaria algumas despesas adicionais e alguma diminuição de renda além do que ele já havia sofrido com a depressão geral do comércio, e o hospital apresentou-se como o principal objeto de desembolso no qual ele poderia economizar com justiça. Essa foi a experiência que determinou sua conversa com Ligat. Mas, nessa época, seus arranjos não haviam ido além de um estágio em que ele pudesse recuperá-los se mostrassem desnecessários. Ele adiou continuamente os passos finais, em meio a seus medos, como muitos homens que correm o risco de naufragar ou de serem arrancados de sua carruagem por cavalos fugitivos. Ele teve a impressão de que algo aconteceria para impedir o pior e que estragar sua vida por um transplante tardio poderia ser precipitado demais, especialmente porque era difícil explicar satisfatoriamente à esposa o projeto de seu exílio indefinido do único lugar onde ela gostaria de viver. Entre os assuntos que Bulstrode teve que cuidar, estava a administração da fazenda em Stone Court em caso de sua ausência, e sobre isso, bem como sobre todos os outros assuntos relacionados a quaisquer casas e terras que possuía em Middlemarch ou nos arredores, ele consultou Caleb Gar. Como todos os outros que tinham negócios desse tipo, ele queria conseguir o agente que estava mais ansioso pelos interesses de seu empregador do que pelos seus. No que diz respeito a Stone Court, uma vez que Bulstrode desejava manter seu controle sobre o estoque e ter um arranjo pelo qual ele próprio poderia, se quisesse, retomar sua recreação favorita de superintendência, Caleb o aconselhou a não confiar em um mero oficial de justiça, mas a deixar a terra, o estoque e os implementos anualmente e receber uma parte proporcional dos lucros. Posso confiar em você para me encontrar um inquilino nesses termos, Sr. Gar, disse Bulstrode. E você vai me mencionar a quantia anual que o recompensaria por administrar esses assuntos que discutimos juntos. Vou pensar sobre isso, disse Caleb com seu jeito direto. Vou ver como consigo sair. Se não tivesse que considerar o futuro de Fred Vince, o Sr. Tart provavelmente não teria ficado feliz com qualquer acréscimo ao seu trabalho, do qual sua esposa sempre temeu um excesso para ele à medida que envelhecia. Mas ao sair de Bulstrode depois dessa conversa, uma ideia muito sedutora ocorreu-lhe sobre essa dita locação de Stone Court. E se Bulstrode concordasse em colocar Fred Vince lá no entendimento de que ele, Caleb Gard, deveria ser responsável pela gestão? Seria uma excelente educação para Fred. Ele pode ter uma renda modesta lá e ainda ter tempo para obter conhecimento ajudando em outros negócios. Ele mencionou sua ideia a Asha, Tart com um prazer tão evidente que ela não suportava esfriar seu prazer expressando seu medo constante de que ele se comprometesse demais.
O rapaz ficaria tão feliz quanto dois, disse ele, jogando-se para trás na cadeira e parecendo radiante, se eu pudesse dizer a ele que estava tudo resolvido. Pensar, Susan. Sua mente estava correndo naquele lugar há anos antes da morte do velho Featherstone. E seria uma reviravolta tão bonita quanto poderia ser que ele ocupasse o lugar de uma maneira bem diligente, afinal dedicando-se aos negócios. Pois é provável que Bulstrode o deixe continuar e gradualmente compre as ações. Ele não se decidiu. Posso ver se deve ou não se estabelecer em outro lugar como uma coisa duradoura. Nunca estive mais satisfeito com uma noção em minha vida. Então as crianças podem se casar aos poucos, Susan. Você não vai dar nenhuma dica do plano para Frey, até ter certeza de que Bulstrode concordaria com o plano? Disse Azar, Dark, em um tom de gentil cautela. E quanto ao casamento, Caleb, nós, velhos, não precisamos de ajuda para apressá-lo. Ou, eu não sei, disse Caleb, balançando a cabeça para o lado. O casamento é uma coisa domesticada. Fred iria querer menos do meu pedaço e freio. No entanto, não direi nada até saber o chão em que estou pisando. Falarei com Bulstrode novamente. Ele aproveitou a primeira oportunidade para fazê-lo. Bulstrode tinha tudo menos um interesse caloroso em seu sobrinho Frey Vince, mas tinha um forte desejo de garantir os serviços do SR. Dark em muitos pontos dispersos de negócios nos quais ele certamente seria um perdedor considerável se estivessem sob uma administração menos conscienciosa. Com base nisso, ele não fez objeção à proposta do SR. Dark, e havia também outra razão pela qual ele não lamentava dar um consentimento que beneficiasse um membro da família Vice. Era que Azar, Bulstrode, tendo ouvido falar das dívidas de Ligate, estava ansiosa para saber se seu marido não poderia fazer algo pela pobre Rosamond e ficou muito preocupada ao saber dele que os negócios de Ligate não eram facilmente remediáveis e que o plano mais sábio era deixá-lo seguir seu curso. Ah, Bulstrode disse então pela primeira vez: Acho que você é sempre um pouco duro com minha família, Nicholas. E tenho certeza de que não tenho motivos para negar nenhum dos meus parentes. Muito mundanos eles podem ser, mas ninguém nunca teve que dizer que eles não eram respeitáveis. Minha querida Harriet, disse o SR. Bulstrode, estremecendo sob os olhos de sua esposa, que sentiam de lágrimas, fornecia ao seu irmão uma grande quantidade de capital. Não se pode esperar que eu cuide de seus filhos casados. Isso parecia ser verdade, e o protesto da Zahar. Bulstrode se transformou em pena da pobre Rosamond, cuja educação extravagante ela sempre previra os frutos. Mas, lembrando-se desse diálogo, o SR. Bulstrode sentiu que, quando tivesse que falar com sua esposa sobre seu plano de deixar Middlemarch, ficaria feliz em dizer a ela que havia feito um arranjo que poderia ser para o bem de seu sobrinho Freire. No momento, ele apenas mencionou a ela que pensava em fechar T-Shrubs por alguns meses e alugar uma casa na costa sul. Portanto, o SR. Tarta obteve a garantia que desejava, a saber que, no caso da partida de Bulstrode de Middlemarch por tempo indeterminado, Fred Vince deveria ter permissão para ter o arrendamento de Stone Court nos termos propostos. Caleb estava tão exultante com sua esperança de que essa virada perfeita fosse dada às coisas, que se seu autocontrole não tivesse sido apoiado por uma pequena repreensão afetuosa de esposa, ele teria traído tudo para Mary, querendo dar conforto à criança. No entanto, ele se conteve e manteve em estrita privacidade de Frey certas visitas que estava fazendo a Stone Court, a fim de examinar mais detalhadamente o estado da terra e do estoque e fazer uma estimativa preliminar. Ele certamente estava mais ansioso nessas visitas do que a provável velocidade dos eventos exigia que ele estivesse, mas ele foi estimulado por um prazer paternal em ocupar sua mente com esse pedaço de felicidade provável que ele guardava como um presente de aniversário escondido para Frey e Mary. Mas suponha que todo o esquema acabe sendo um castelo no ar? Disse Azar. É. Bem, respondeu Caleb, o castelo não vai cair sobre a cabeça de ninguém. Capítulo 69. Se você ouviu uma palavra, deixa morrer com você. Eclesiástico. O SR. Bulstrode ainda estava sentado na sala de seu gerente no banco, por volta das 3 horas do mesmo dia em que recebera Ligate lá, quando o escrivão entrou para dizer que seu cavalo estava esperando, e também que o SR. Carter estava do lado de fora e implorou para falar com ele. Por todos os meios, disse Bulstrode, e Caleb entrou. Por favor, sente-se, SR. Dark, continuou o banqueiro, em seu tom mais suave. Estou feliz que você tenha chegado bem a tempo de me encontrar aqui. Eu sei que você conta seus minutos. Ou, disse Caleb, gentilmente, com um lento movimento da cabeça para um lado, enquanto se sentava e colocava o chapéu no chão. Ele olhou para o chão, inclinando-se para a frente e deixando seus longos dedos caírem entre as pernas, enquanto cada dedo se movia em sucessão,
como se estivesse compartilhando algum pensamento que enchia sua grande testa quieta. O SR. Busrod, como todos os outros que conheciam Caleb, estava acostumado com sua lentidão em começar a falar sobre qualquer assunto que considerasse importante e esperava que ele estivesse prestes a recorrer à compra de algumas casas na corte do homem cego, para derrubá-las, como um sacrifício de propriedade que seria bem recompensado pelo influxo de ar e luz naquele local. Foi por proposições desse tipo que Caleb às vezes era problemático para seus empregadores, mas ele geralmente encontrava Bulstrode pronto para enfrentá-lo em projetos de melhoria e eles se davam bem juntos. Quando ele falou novamente, no entanto, foi para dizer, com uma voz bastante suave: Acabo de sair de Stone Court, SR. Bulstrode, você não encontrou nada de errado lá, espero, disse o banqueiro. Eu mesmo estive lá ontem. Abel se saiu bem com os cordeiros este ano. Ora, sim, disse Caleb, olhando para cima gravemente. Há algo errado, um estranho, que está muito doente, eu acho. Ele quer um médico, e eu vim lhe contar isso. O nome dele é Rafis. Ele viu o choque de suas palavras passando pelo corpo de Bulstrode. Sobre esse assunto, o banqueiro pensava que seus temores estavam constantemente vigilantes demais para serem pegos de surpresa, mas ele estava enganado. Pobre desgraçado, ele disse em um tom compassivo, embora seus lábios tremessem um pouco. Você sabe como ele chegou lá. Eu mesmo o levei, disse Caleb, baixinho, o levei no meu show. Ele havia descido da carruagem e estava andando um pouco além da curva do pedágio, e o alcancei. Ele se lembrou de ter me visto com você uma vez antes, em Stone Court, e me pediu para enfrentá-lo. Vi que ele estava doente, pareceu-me a coisa certa a fazer, carregá-lo sob abrigo. E agora acho que você não deve perder tempo em obter conselhos para ele. Caleb pegou o chapéu do chão quando terminou e levantou-se lentamente de seu assento. Certamente, disse Bulstrode, cuja mente estava muito ativa neste momento. Talvez você mesmo me obedeça, SR. Tart, visitando a casa do SR. Lhe dirá-te quando passar ou ficar. Ele pode provavelmente estar a esta hora no hospital. Primeiro enviarei meu homem a cavalo para lá com uma nota neste instante, e então eu mesmo cavalgarei para Stone Court. Bulstrode rapidamente escreveu uma nota e saiu pessoalmente para dar a comissão ao seu homem. Quando ele voltou, Caleb estava de pé como antes, com uma mão no encosto da cadeira, segurando o chapéu com a outra. Na mente de Bulstrode, o pensamento dominante era: talvez Rafe só tenha falado com Gart sobre sua doença. Gart pode se perguntar, como deve ter feito antes, com a intimidade desse sujeito de má reputação comigo, mas ele não saberá nada. E ele amigar ou comigo posso ser útil para ele. Ele ansiava por alguma confirmação dessa conjectura esperançosa, mas ter feito qualquer pergunta sobre o que Raffles havia dito ou feito teria sido trair o medo. Sou extremamente grato a você, SR. Clark, disse ele em seu tom habitual de polidez. Meu servo estará de volta em alguns minutos, e eu mesmo irei ver o que pode ser feito por este infeliz homem. Talvez você tenha algum outro negócio comigo? Se sim, ore para se sentar. Obrigado, disse Caleb, fazendo um leve gesto com a mão direita para dispensar o convite. Gostaria de dizer, SR. Bulstrode, que devo pedir-lhe que coloque seu negócio em outras mãos que não as minhas. Sou grato a você por sua bela maneira de me encontrar sobre a locação de Stone Court e todos os outros negócios. Mas devo desistir. Uma certeza nítida entrou como uma facada na alma de Bulstrode. Isso é repentino, SR. Tart, foi tudo o que ele pôde dizer a princípio. Disse Caleb, mas é bastante fixo. Devo desistir. Ele falou com uma firmeza que era muito gentil, e ainda assim ele podia ver que Bulstrode parecia se encolher sob aquela gentileza, seu rosto parecendo seco e seus olhos se desviando do olhar que pousava sobre ele. Caleb sentiu uma profunda pena dele, mas não poderia ter usado pretextos para explicar sua determinação, mesmo que tivessem sido úteis. Você foi levado a isso, eu apreendo, por algumas calúnias a meu respeito proferidas por aquela criatura infeliz, disse Bulstrode, ansioso agora para saber o máximo. Isso é verdade. Não posso negar que ajo de acordo com o que ouvi dele. Você é um homem consciencioso, SR. Certo um homem, eu acredito, que se sente responsável perante Deus. Você não gostaria de me ferir por estar pronto demais para acreditar em uma calúnia, disse Bulstrode, procurando por apelos que pudessem ser adaptados à mente de seu ouvinte. Essa é uma má razão para desistir de uma conexão que acho que posso dizer que será mutuamente benéfica. Eu não faria mal a nenhum homem se pudesse evitar, disse Caleb, mesmo que eu pensasse que Deus piscou para isso. Espero ter um sentimento por meu semelhante. Mas, senhor, sou obrigado a acreditar que este Raffles me disse a verdade. E não posso ser feliz em trabalhar com você ou lucrar com você. Isso machuca minha mente. Devo implorar que você procure outro agente.
Muito bem, SR. Quer. Mas devo pelo menos afirmar que sei o pior que ele lhe disse. Devo saber qual é o discurso sujo de que posso ser vítima, disse Bulstrode, uma certa raiva começando a se misturar com sua humilhação diante desse homem quieto que renunciou a seus benefícios. Isso é desnecessário, disse Caleb, acenando com a mão, inclinando a cabeça ligeiramente e não se desviando do tom que tinha a intenção misericordiosa de poupar esse homem lamentável. O que ele me disse nunca sairá dos meus lábios, a menos que algo agora desconhecido o obrigue a mim. Se você levou uma vida prejudicial para ganhar e manteve os outros fora de seus direitos por engano, para obter mais para si mesmo, ouso dizer que você se arrepende e você gostaria de voltar e não pode. Isso deve ser uma coisa amarga. Caleb parou por um momento e balançou a cabeça. Não cabe a mim tornar sua vida mais difícil para você. Mas você torna as coisas mais difíceis para mim, disse Bulstrode constrangido a um grito genuíno e suplicante. Você torna as coisas mais difíceis para mim virando as costas para mim. Isso eu sou forçado a fazer, disse Caleb, ainda mais gentilmente, levantando a mão. Sinto muito. Eu não te julgo e digo, ele é perverso, e eu sou justo. Deus me livre. Eu não sei tudo. Um homem pode fazer o mal e sua vontade pode surgir disso, embora ele não consiga limpar sua vida. Isso é um castigo ruim. Se é assim com você, bem, sinto muito por você. Mas tenho esse sentimento dentro de mim, de que não posso continuar trabalhando com você. Isso é tudo, SR. Ostrode. Todo o resto está enterrado até onde minha vontade vai. E desejo-lhe um bom dia. Um momento, SR. Claire, disse Bulstrode apressadamente. Posso confiar, então, em sua solene garantia de que você não repetirá para homem ou mulher o que, mesmo que tenha algum grau de verdade, ainda é uma representação maliciosa? A ira de Caleb foi despertada, e ele disse, indignado. Porque eu deveria ter dito isso se não quis dizer isso. Não tenho medo de você. Contos como se nunca tentarão minha língua. Com licença, estou agitado, sou vítima desse homem abandonado. Pare um pouco. Você tem que considerar se não ajudou a piorá-lo, quando lucrou com seus vícios. Você está me prejudicando por acreditar nele com muita facilidade, disse Bulstrode, oprimido, como por um pesadelo, com a incapacidade de negar categoricamente o que Raffles poderia ter dito e, no entanto, sentindo que era uma fuga que Caleb não tivesse declarado a ele a ponto de pedir aquela negação categórica. Não, disse Caleb, levantando a mão depreciativamente, estou pronto para acreditar melhor quando o melhor for provado. Eu não roubo de você em uma boa chance. Quanto a falar, considero crimes por o pecado de um homem, a menos que esteja claro que isso deve ser feito para salvar os inocentes. Esta é a minha maneira de pensar, SR. Bulstrode, e o que digo, não preciso jurar. Desejo-lhe um bom dia. Algumas horas depois, quando estava em casa, Caleb disse à esposa, incidentalmente, que tivera algumas pequenas diferenças com Bulstrode e que, em consequência, havia desistido de toda a ideia de tomar a corte de pedra e, de fato, renunciar a fazer mais negócios para ele. Ele estava disposto a interferir demais, estava? Disse Azar. Dart, imaginando que seu marido havia sido tocado em seu ponto sensível e não tinha permissão para fazer o que achava certo quanto aos materiais e modos de trabalho. Oh, disse Caleb, inclinando a cabeça e acenando com a mão gravemente. E Elra. Tart sabia que isso era um sinal de que ele não pretendia falar mais sobre o assunto. Quanto a Bulstrode, ele quase imediatamente montou em seu cavalo e partiu para Stony Court, ansioso para chegar lá antes de Lidgate. Sua mente estava repleta de imagens e conjecturas, que eram uma linguagem para suas esperanças e medos, assim como ouvimos tons das vibrações que abalam todo o nosso sistema. A profunda humilhação com que ele estremeceu sob o conhecimento de Caleb Gart sobre seu passado e a rejeição de seu patrocínio alternou e quase deu lugar à sensação de segurança no fato de que Gar, e nenhum outro, tinha sido o homem com quem Raffles havia falado. Pareceu-lhe uma espécie de seriedade que a providência pretendia resgatá-lo de consequências piores, o caminho sendo assim deixado aberto para a esperança de sigilo. Raffles deveria estar doente, que ele deveria ter sido levado para Stony Court em vez de outro lugar. O coração de Bulstrode palpitou com a visão das probabilidades que esses eventos evocaram. Se ele estivesse livre de todo perigo de desgraça, se pudesse respirar em perfeita liberdade, sua vida deveria ser mais consagrada do que nunca. Ele mentalmente elevou esse voto como se fosse insistir no resultado que ele ansiava. Ele tentou acreditar na potência dessa resolução em oração, sua potência para determinar a morte. Ele sabia que deveria dizer, seja feita a tua vontade, e ele disse isso com frequência. Mas o intenso desejo permaneceu de que a vontade de Deus pudesse ser a morte daquele homem odiado. No entanto, quando chegou a Stony Court, não pôde ver a mudança em Raffles sem um choque.
Se não fosse por sua palidez e fraqueza, Bulstrode teria chamado a mudança nele inteiramente mental. Em vez de seu alto humor atormentador, ele mostrou um terror intenso e vago e pareceu depreciar a raiva de Bulstrode, porque o dinheiro havia sumido, ele havia sido roubado, metade dele havia sido tirado dele. Ele só veio aqui porque estava doente e alguém o estava caçando, alguém estava atrás dele. Ele não disse nada a ninguém, ele manteve a boca fechada. Bulstrode, sem saber o significado desses sintomas, interpretou essa nova suscetibilidade nervosa como um meio de alarmar Raffles em confissões verdadeiras e o taxou de falsidade ao dizer que ele não havia contado nada, já que acabara de contar ao homem que o levou em seu show e o trouxe para Stony Court. Raffles negou isso com solenes adjurações. O fato é que os elos da consciência foram interrompidos nele, e que sua narrativa minuciosa e aterrorizada para Caleb Garth foi entregue sob um conjunto de impulsos visionários que caíram de volta na escuridão. O coração de Bulstrode afundou novamente com este sinal de que ele não conseguia entender a mente do miserável homem, e que em uma palavra de Raffles poderia ser confiável quanto ao fato que ele mais queria saber, a saber, se ele realmente mantivera ou não silêncio para todos na vizinhança, exceto Caleb Garth. A governanta lhe dissera, sem a menor constrangimento, que, desde que o Sr. Garth partiu, Raffles lhe pediu cerveja e, depois disso, não falou, parecendo muito doente. Desse lado, pode-se concluir que não houve traição. Ah, Abel pensou, como os criados do Techrubes, que o homem estranho pertencia aos parentes desagradáveis que estão entre os problemas dos ricos. A princípio, ela havia encaminhado o parentesco ao Sr. E onde ainda havia propriedades, a presença zumbida de grandes garrafas azuis parecia bastante natural. Como ele poderia ser parente de Bulstrode também não estava tão claro, mas Abel concordou com o marido que não havia conhecimento, uma proposição que tinha muito alimento mental para ela, de modo que ela balançou a cabeça sem mais especulações. Em menos de uma hora, Ligati chegou. Bulstrode o encontrou do lado de fora da sala de lambris, onde Raffles estava, e disse: Eu o chamei, Sr. Ligati, para um homem infeliz que já esteve em meu emprego, muitos anos atrás. Depois ele foi para a América e voltou, temo, para uma vida ociosa e dissoluta. Sendo destituído, ele tem direito a mim. Ele estava ligeiramente ligado a Ri, o ex-proprietário deste lugar, e em consequência encontrou o seu caminho para cá. Acredito que ele esteja gravemente doente. Aparentemente sua mente está afetada. Sinto-me obrigado a fazer o máximo por ele. Ligati, que tinha lembrança de sua última conversa com Bulstrode fortemente sobre ele, não estava disposto a dizer uma palavra desnecessária. Ele curvou-se ligeiramente em resposta a esse relato, mas pouco antes de entrar na sala, ele se virou automaticamente e disse: Qual é o nome dele? Saber que os nomes fazem parte tanto da realização do médico quanto do político prático. Raffles, John Raffles, disse Bulstrode que esperava que o que quer que acontecesse com Raffles, Ligati nunca mais o conhecesse. Depois de examinar e considerar minuciosamente o paciente, Ligati ordenou que ele fosse para a cama e fosse mantido lá o mais completo silêncio possível, e então foi com Bulstrode para outro quarto. É um caso sério, eu apreendo, disse o banqueiro, antes de Ligati começar a falar. Não e sim, disse Ligati, meio duvidoso. É difícil decidir quanto ao possível efeito de complicações de longa data, mas o homem tinha uma constituição robusta para começar. Eu não deveria esperar que esse ataque fosse fatal, embora, é claro, o sistema esteja em um estado delicado. Ele deve ser bem vigiado e atendido. Eu mesmo ficarei aqui, disse Bulstrode. Ah lá, Abel e seu marido são inexperientes. Posso facilmente passar a noite aqui, se você me obrigar a tomar uma nota para essa... Bulstrode. Eu acho que isso dificilmente é necessário, disse Ligati. Ele parece manso e aterrorizado o suficiente. Ele pode se tornar mais incontrolável. Mas há um homem aqui não há. Fiquei aqui mais de uma vez algumas noites por causa da reclusão, disse Bulstrode, indiferente, estou bastante disposto a fazê-lo agora. Ah, Abel e seu marido podem me aliviar ou ajudar se necessário. Muito bem. Então preciso dar minhas instruções apenas para você, disse Ligati, não se sentindo surpreso com uma pequena peculiaridade em Bulstrode. Você acha, então, que o caso é esperançoso? Disse Bulstrode quando Ligati terminou de dar suas ordens. A menos que haja mais complicações, como eu não detectei no momento sim, disse Ligati. Ele pode passar para um estágio pior, mas eu não deveria me perguntar se ele melhorou em poucos dias, aderindo ao tratamento que prescrevi. Deve haver firmeza. Lembre-se, se ele pedir bebidas alcoólicas de qualquer tipo, não dê a ele. Na minha opinião, os homens em sua condição são mais frequentemente mortos pelo tratamento do que pela doença. Ainda assim, novos sintomas podem surgir. Voltarei amanhã de manhã.
Depois de esperar que a nota fosse levada às ar, Bulstrode, Ligat partiu, sem formar conjecturas, em primeira instância, sobre a história de Raffles, mas ensaiando todo o argumento que ultimamente havia sido muito agitado pela publicação da abundante experiência do Dr. Ware na América quanto à maneira correta de tratar casos de envenenamento alcoólico como este. Ligat, quando no exterior, já se interessava por essa questão. Ele estava fortemente convencido contra a prática predominante de permitir o álcool e administrar persistentemente grandes doses de ópio, e ele agiu repetidamente de acordo com essa convicção com um resultado favorável. O homem está em um estado doente, pensou ele, mas há ainda muito desgaste nele. Suponho que ele seja um objeto de caridade para Bulstrode. É curioso que manchas de dureza e ternura estão lado a lado nas disposições dos homens. Bulstrode parece o sujeito mais antipático que já vi em algumas pessoas, e ainda assim ele teve muitos problemas e gastou muito dinheiro em objetos benevolentes. Suponho que ele tem algum teste pelo qual descobre de quem o céu se importa e ele decidiu que não se importa comigo. Esse traço de amargura veio de uma fonte abundante e continuou se ampliando na corrente de seu pensamento à medida que se aproximava do portão de Lowick. Ele não estava lá desde sua primeira entrevista com Bulstrode pela manhã, tendo sido encontrado no hospital pelo mensageiro do banqueiro, e pela primeira vez ele estava voltando para sua casa sem a visão de qualquer expediente em segundo plano que deixasse a esperança de arrecadar dinheiro suficiente para livrá-lo da miséria vindoura de tudo o que tornava sua vida de casado tolerável, tudo o que salvava ele e Rosamund daquele isolamento nu em que eles seriam forçados a reconhecer quão pouco conforto poderiam ser um para o outro. Era mais suportável prescindir de ternura por si mesmo do que ver que sua própria ternura não podia compensar a falta de outras coisas para ela. Os sofrimentos de seu próprio orgulho de humilhações passadas e futuras eram agudos o suficiente, mas dificilmente se distinguiam daquela dor mais aguda que os dominava, a dor de prever que Rosamund viria a considerá-lo principalmente como a causa de decepção e infelicidade para ela. Ele nunca gostou dos improvisos da pobreza, e eles nunca antes haviam entrado em suas perspectivas para si mesmo, mas ele estava começando agora a imaginar como duas criaturas que se amavam e tinham um estoque de pensamentos em comum poderiam rir de seus móveis surrados e de seus cálculos até onde podiam comprar manteiga e ovos. Mas o vislumbre dessa poesia parecia tão distante dele quanto o descuido da idade de ouro. Na mente da pobre Rosamund não havia espaço suficiente para luxos parecerem pequenos. Ele desceu do cavalo com um humor muito triste e entrou em casa, não esperando ser animado exceto pelo jantar, e refletindo que antes que a noite terminasse seria sensato contar a Rosamund sobre seu pedido a Bulstrode e seu fracasso. Seria bom não perder tempo preparando-a para o pior. Mas seu jantar esperou muito por ele antes que ele pudesse comê-lo. Pois, ao entrar, descobriu que o agente de Dover já havia colocado um homem na casa e, quando perguntou onde estava a Saá, Ligat foi dito que ela estava em seu quarto. Ele subiu e a encontrou estendida na cama, pálida e silenciosa, sem resposta, nem mesmo em seu rosto, a qualquer palavra ou olhar dele. Ele se sentou ao lado da cama e, inclinando-se sobre ela, disse quase com um grito de oração: Perdoe-me por essa miséria, minha pobre Rosamond. Vamos apenas amar uns aos outros. Ela olhou para ele em silêncio, ainda com o desespero vazio no rosto, mas então as lágrimas começaram a encher seus olhos azuis e seus lábios tremeram. O homem forte teve muito que suportar naquele dia. Ele deixou a cabeça cair ao lado da dela e soluçou. Ele não a impediu de ir até o pai de manhã cedo. Parecia agora que ele não deveria impedi-la de fazer o que quisesse. Em meia hora ela voltou e disse que papai e mamãe desejavam que ela fosse ficar com eles enquanto as coisas estavam nesse estado miserável. Papai disse que não podia fazer nada sobre a dívida. Se ele pagasse isso, haveria mais meia dúzia. É melhor ela voltar para casa até que Ligat tenha um lar confortável para ela. Você se opõe, Tércio? Faça o que quiser, disse Ligat. Mas as coisas não estão chegando a uma crise imediatamente. Não há pressa. Eu não deveria ir até amanhã, disse Rosamond. Vou querer arrumar minhas roupas. Ou eu esperaria um pouco mais do que amanhã, não há como saber o que pode acontecer, disse Ligat, com amarga ironia. Posso quebrar meu pescoço e isso pode tornar as coisas mais fáceis para você. Foi o infortúnio de Ligat e também de Rosamond que sua ternura para com ela, que era ao mesmo tempo um estímulo emocional e uma resolução bem ponderada, foi inevitavelmente interrompida por essas explosões de indignação irônicas ou remonstrantes. Ela os achava totalmente injustificados, e a repulsa que essa severidade excepcional despertava nela corria o risco de tornar inaceitável a ternura mais persistente. Vejo que você não quer que eu vá, disse ela, com uma suavidade fria, porque você não pode dizer isso, sem esse tipo de violência. Ficarei até que você me peça para fazer o contrário. Ligat não disse mais nada, mas saiu em suas rondas.
Ele se sentiu machucado e despedaçado, e havia uma linha escura sob seus olhos que Rosamond não tinha visto antes. Ela não suportava olhar para ele. Tertius tinha uma maneira de levar as coisas que as tornavam muito piores para ela. Capítulo 70. Nossas ações ainda viajam conosco de longe, e o que fomos nos torna o que somos. O primeiro objetivo de Bulstrode depois que Ligat deixou o Stone Court foi examinar os bolsos de Raffles, que ele imaginou que certamente carregariam placas na forma de contas de hotel dos lugares em que ele havia parado, se ele não tivesse dito a verdade ao dizer que viera direto de Liverpool porque estava doente e não tinha